Olá, Café Filosófico, parceria TV Cultura e CPFL Energia. No programa de hoje o tema é sexualidade. Como conciliar amor e sexo? E para falar sobre isso, um especialista no assunto, o médico e psicoterapeuta Flávio Gicovati. Eu vim tratar de um assunto que é o assunto da sexualidade. É um assunto que eu venho estudando desde que eu me formei. A partir de 67, quando eu comecei a clinicar, mais ou menos rapidamente, comecei também a trabalhar com sexualidade no Brasil. Eu e só eu, porque, na verdade, o tema era um tema não explorado aqui, como, aliás, não era explorado no mundo inteiro. A verdade é que o assunto sexual entrou em pauta naqueles anos 60, assim como coisa mais relevante, nunca mais saiu. Inclusive, continua sendo muito mais falado do que deveria. Porque, na realidade, se a questão sexual tivesse, como as pessoas às vezes acham e pensam, sido uma questão bem resolvida, bem equacionada, as pessoas já tinham parado de falar tanto no assunto. Se o sexo é a obsessão que ainda é até hoje, é porque vai mal. E é porque também, nesses quase 40 anos de emancipação sexual, desde os anos 68, progredimos muito menos do que se pensa. É verdade que, a partir dos anos 70, eu fiquei muito dividido entre a questão do amor e da sexualidade. E uma das coisas que eu gostaria de dizer a vocês que é a seguinte, que um dos pilares de toda a construção teórica que eu venho fazendo desde 1976, principalmente, é justamente a ideia de que sexo e amor são assuntos separados. São dois impulsos, dois instintos completamente diferentes. Coisa que, de alguma maneira, parece que todo mundo sabe, menos os profissionais de psicologia. Porque na psicanálise, como também na maneira de falar de quase todas as pessoas que teoricamente falam sobre o assunto, sexo e amor continuam sendo a mesma coisa, né? Agora, o povo sabe que sexo é uma coisa e amor é outra. Mas não sabe desde muito tempo atrás também. É uma coisa que parece que, aos pouquinhos, as pessoas vão conseguindo separar. Separar é uma coisa muito difícil, principalmente se isso implicar em mudar crenças, quer dizer, hábitos de pensar da gente, né? A capacidade para dissociar parece que é uma das propriedades humanas muito mais sérias e mais raras de ser encontrada do que a capacidade de associar. Aliás, é engraçado isso, a gente desaprender ou desacostumar certos hábitos é muito raro. Um filósofo espanhol que eu muito aprecio, que morreu no ano de 1955, chama Ortega y Gasset, num livro que chama Rebelião das Massas, ele faz a seguinte afirmação: a liberdade do espírito, ou seja, a potência do intelecto, se mede por sua capacidade de dissociar ideias tradicionalmente inseparáveis. Dissociar ideias é muito mais custoso do que associá-las. E esta é uma coisa terrível, e é o que leva as novas ideias a terem tanta resistência e demorarem tanto a serem aceitas ou serem incorporadas. Na verdade, a primeira parte do meu trabalho foi separar sexo de amor. É que amor é uma sensação de paz e aconchego que a gente experimenta junto de outra pessoa, especial, cujo primeiro objeto, portanto, é a mãe, objeto do amor. E o sexo é uma sensação física de excitação e de inquietação que a gente pode experimentar perfeitamente sozinho. Aliás, a criança pequena experimenta sozinha, tocando certas partes do seu corpo. O fato de serem fenômenos separados não quer dizer que eles não possam se misturar bem. Mas eles são dois fenômenos separados. Agora, o mais importante, e que é a base das últimas reflexões minhas sobre a sexualidade, e que são a essência deste meu último livro sobre o assunto, que se chama A Libertação Sexual. Ele se fundamenta na ideia de que existe, na verdade,
Uma associação que precisa ser desfeita e, portanto, uma associação que não pode ser desfeita por enquanto, porque nem se sabe que ela existe, que é a verdadeira associação da sexualidade na nossa cultura, que infelizmente nunca foi com o amor. O sexo sempre esteve associado mesmo à agressividade. E essa é uma observação chocante, porque todo mundo fala, nossa, como? O sexo não é parte do amor? Não só não é parte do amor, como é, na nossa cultura, claramente associada à agressividade. Isso eu vou ter que demonstrar para vocês, né? A primeira, mais óbvia manifestação dessa associação entre sexo e agressividade, na realidade, são os palavrões. Explícita, manifestação explícita, né? Em todas as línguas se usam palavras de sentido sexual como forma de expressão das mais dramáticas violências verbais. Evidentemente, eu não vou dar exemplos. A associação, portanto, do sexo com a agressividade é antiga e geral. E expressa no palavrão, por exemplo. Se fosse só no palavrão, a gente ia dizer, não, isso é uma gracinha que aconteceu, né? Desses meandros que as línguas fazem, esses caminhos esquisitos que as línguas fazem, que a gente não tem que se preocupar com eles. Apesar de que nunca se deve pensar assim sobre a língua. A linguagem, ela sempre cristaliza concepções muito fundamentais daquela cultura. O fato de estar presente na linguagem significa que a associação entre sexo e agressividade é própria da cultura, quer dizer, de toda uma civilização, de todo um país, de todos os povos que têm no seu vocabulário os palavrões. Se fosse uma coisa regional, se fosse uma coisa localizada para pequenos grupamentos, se fosse coisa só de algumas pessoas, seriam palavras usadas desta maneira só em pequenas comunidades. Mas se existe em todos os países inteiros, é porque isso é parte da cultura ocidental como um todo. Seria interessante a gente imaginar de onde vieram essas associações. Tem outros exemplos mais ou menos claros, não é, da associação entre sexo e agressividade. Parece claro para mim que a raiva puxa desejo. A ausência de raiva parece até que bloqueia o desejo. Por exemplo, nos casais apaixonados, e no início da paixão, costuma haver um bloqueio da sexualidade. Né? O romance romântico do século XIX e XVIII era tido e havido como um romance platônico ou assexuado. Né? A mulher endeusada, a Marília do Dirceu, né? Era uma mulher muito interessante, muito fascinante, elevada e superior, mas se o Dirceu foi tentar transar com ela, o Dirceu descobriu que o amor verdadeiro era assexuado porque ele fracassou na relação sexual com ela. Ou seja, não foi uma descoberta teórica, foi uma constatação prática. Não é? O romantismo constatou que o amor e a sexualidade não caminham muito juntos. Não é? Que o verdadeiro amor é assexuado. Não constatou porque não houve ereção. Principalmente no homem, portanto. Não é? Ao contrário, as relações entre sexo e agressividade, por exemplo, mesmo no jogo de paquera, no jogo de conquista, me parece explícito. Quer dizer, o vocabulário que os homens usam entre si, os machões principalmente, né? Entre si, para se referir às mulheres, para se referir às relações que eles têm com as mulheres, ao modo que eles utilizam para seduzir as mulheres. E o vocabulário todo, ele envolve tudo, menos um vocabulário romântico. Não é? E o vocabulário é claramente agressivo. Então parece assim, né? Quanto mais raiva aquele homem tem naquela gostosa, olha a expressão gostosa. Né? Isto é tesão ou é ódio? Essas palavras, esse vocábulo e essas expressões faciais, elas indicam tudo, menos amor, não? Agora veja o inverso. Na situação homossexual, também é fato isso. O homossexual tem raiva de homem. E se dá muitíssimo bem com as mulheres, como todo mundo sabe.
Mas o tesão vai junto com a raiva. O homossexual se dá mal com o homem, tem uma relação tensa e complicada com o homem, fora do aspecto sexual, o deseja e tem uma relação humana complexa e atrapalhada. Com as mulheres, não tem desejo e não tem atrapalhação nenhuma. Né? Parece que, então, a atrapalhação acompanha o desejo. Os heterossexuais têm desejo pelas mulheres, raiva das mulheres e atrapalhação de sobra, como todo mundo sabe. Todas essas questões são muito mais culturais do que biológicas. Né? Essa coisa também de chamar de biológico ou cultural, ou que é biológico e é cultural, é de época. Cada período há uma ênfase num aspecto ou no outro. Né? Quando eu me formei, a ênfase era na biologia. Estava nascendo a importância da psicanálise no Brasil. E aí, então, com a psicanálise, a ênfase foi para a cultura. Não propriamente na cultura, porque a psicanálise também não é propriamente cultura. É um outro jeito de ver a biologia. Agora, mais recentemente, vamos dizer, da era do Prozac para cá, nós voltamos a uma fase biológica. Tudo é biológico agora, tudo é químico cerebral, tudo é genético, e isto certamente corresponde a muitos exageros. Né? Do meu ponto de vista, a biologia pode até implicar numa tendência, mas é uma tendência, não é uma ordem. Já deu para sentir também que o tema é absolutamente extenso e complexo, e que, fora as brincadeiras, ou brincadeira à parte, é da maior gravidade. Não é? Porque se a sexualidade está, por exemplo, associada mais do que a gente supõe à agressividade, evidentemente que nas escolhas, chamadas escolhas afetivas, vai um elemento de raiva, ou seja, eu vou acabar escolhendo um parceiro que seja um objeto mais de raiva, às vezes, do que de encantamento amoroso. Ou tem que ser misto, tem que me encantar por um lado e me irritar por outro lado. Então, a mulher ideal para quase todos os homens é uma que encanta em 50% e irrita nos outros 50%. Encanta para despertar o amor e irrita para despertar o tesão. E aí forma essas relações mais ou menos meia-boca que todo mundo conhece. Olha, estou brincando, mas isso é tudo gravíssimo, né? Porque se nós pudéssemos dissociar, por exemplo, a sexualidade da agressividade, e o objetivo de denunciar esta associação é justamente tentar ajudar as pessoas a desfazê-la, ou seja, dissociar, e se a gente conseguir deixar solta a sexualidade e, eventualmente, até mesmo acoplá-la ao fenômeno amoroso, provavelmente a qualidade das relações interpessoais deve melhorar muitíssimo. Né? De alguma maneira, essas coisas estão acontecendo. Né? A origem principal, do meu ponto de vista, desta raiva associada, ou desta agressividade associada à sexualidade. O grande tema, na verdade, é o das diferenças da natureza sexual entre homens e mulheres. Né? Há diferenças na biologia e na natureza do desejo masculino e feminino. Se vocês imaginarem que essa diferença, a que mais interessa para nós aqui, é a importância da visão, ou seja, de que o desejo visual masculino é muito mais forte, muito mais intenso do que o feminino, se é que existe desejo visual feminino. Não quero entrar nesse tipo de polêmica hoje. Por que o sexo está associado à agressividade? O que significa o ficar dos adolescentes de hoje? No próximo bloco, com Flávio Gicovati. O desejo masculino e o machismo, a emancipação da mulher e o poder de seduzir. Para onde estamos indo com a nossa libertação sexual? E agora, brincadeira à parte, o desejo visual masculino é obviamente muito mais expressivo do que o feminino. Os homens todos sabem disso. Né? As mulheres, hoje, estão um pouco atrapalhadas para saber disso, porque a cultura mandou dizer que elas também têm desejo, mas elas também podem achar graça, ou achar homens bonitos, interessantes, mas desejam uma coisa diferente, desejam uma cosquinha aqui,
na barriga, que as mulheres podem até falar que aquele fulaninho é um tesão, mas não sei se elas estão sentindo a mesma coisa que os homens sentem quando eles usam a mesma expressão. O desejo visual é masculino, quer dizer, o homem, 13, 14, 15 anos, fica babando as meninas, que não dão a menor bola para ele. Ou não davam, isso está mudando, né? Elas se interessavam, que não é a mesma coisa que sentir desejo, por rapazes mais velhos. Isso, ele desenvolveu uma enorme frustração interna por desejar sem ser correspondido. Todas as pessoas que já tiveram filhos adolescentes, um pouco mais, quer dizer, com um pouco mais de idade, eu volto a dizer, que foram adolescentes até há 10 anos atrás, viram os meninos, de repente, eles que cresceram com a ideia de serem um sexo forte, os poderosos, começaram a ficar irritadíssimos na puberdade, se trancaram no quarto, não falar mais com ninguém, ficarem mal-humoradíssimos, porque justamente eles estavam vivendo uma frustração terrível e inesperada, porque cresciam com a ideia de que ser homem era vantagem. De repente, topa com essa enorme desvantagem, porque eles estão desejando as meninas que, crescidas justamente com a ideia de que elas não eram nada, elas começam a andar na rua e percebem, de repente, que todos os meninos, né, especialmente as mais bonitas, evidentemente, percebem que os meninos começam a olhar muito, e de um jeito muito cobiçoso para elas. Né? E elas, inclusive, ficam desajeitadas no começo, desconjuntadas, não sabem nem como andar direito, tropeçam nas pernas, etc. Mas gostam muito. Então, elas que vinham da ideia de que, na infância de que elas eram nada, de repente se viram importantíssimas. Né? E os homens que pensaram que eram tudo, de repente viram nada. A frustração masculina de não ser desejado está na raiz de uma inveja masculina. Quer dizer, o homem tem inveja da mulher. Essa inveja, para andar bem rápido agora, determinou uma série de comportamentos. Primeiro, e o mais óbvio, é o machismo, né? Que todo ele ligado à ideia de depreciar a mulher. Então, a mulher é burra, a mulher não sabe nada, isso é tudo conversa fiada, tudo dor de cotovelo. Né? Evidentemente que, no lado mais sério, não só nesse do discurso machista, os homens, ao longo dos séculos, impediram as mulheres de participar do espaço público, ou seja, reservaram para si todas as situações de poder dentro da sociedade. Não é? E para ganhar ali poder, com cujo poder tenderiam ou tentariam neutralizar o poder sexual ou sensual feminino. Então, eles reservaram para si o espaço da cultura, da política, do poder econômico, né? E travavam o quanto possível a entrada das mulheres nesse mercado. Obviamente, com isto, começou uma guerra. A famosa guerra entre os sexos, em que as mulheres usam o seu poder sensual como instrumento e os homens usam o poder, principalmente econômico, mais explícito, também como instrumento de dominação. Crescendo, meninas e meninos crescendo neste contexto, evidentemente, as meninas também começaram, muitas delas, a desenvolver inveja do homem. A inveja chamada a inveja do pênis, que na psicanálise ganhou tanta importância, e que não é universal, porque é só uma boa metade das meninas que tinham inveja do pênis. Eu digo tinha porque está tudo mudando. A inveja do pênis, querer ser como os meninos, porque aos meninos era reservado esse espaço político, econômico, profissional, que para elas estaria fechado. Né? Então, aí se desenvolve também a inveja feminina. A menina que cresce com inveja dos homens, chega na puberdade, percebe que ela é gostosinha, vai usar este equipamento de ser a gostosinha para humilhar os homens. Mas, então, são justamente aquelas mulheres com mais inveja do pênis, as que com mais frequência, depois, na adolescência, se transformam nas mais exibidas. Curioso isso, né? E, aparentemente, são as mais femininas. Na verdade, são as mais que usam a sua sensualidade como instrumento de poder, de dominação, de humilhação. É só provocar, não é para dar, não, é só para provocar. E isso é a forma feminina de ser agressiva. Né? Usar o ponto fraco dos homens para tripudiar em cima. Os homens humilhados, obviamente, montaram todas as estratégias de sedução, dominação, controle, paquera, conquista, mentiras, enfim, tudo que vocês conhecem melhor do que eu, né? Esse jogo sujo que define as relações entre homens e mulheres. Né? Esse jogo também, entre masculino e feminino, acabou por definir papéis muito claros na cultura. Então, existe o gênero masculino e gênero feminino, além de sexo masculino e sexo feminino.
E dentro da nossa cultura, o gênero masculino se define por agressividade, competitividade, ser bom de briga, coragem, ousadia, etc. Os meninos que cresçam mais delicados, que de nascença são mais medrosos, que não têm esta agressividade toda, também provavelmente de nascença. 6, 7, 8 anos de idade, vão para a escola, são provocados, chamados para a briga, eles não vão para a briga, se recolhem, se fazem meio tímidos e retraídos, começam a ser chamados de bicha. Começam a ser chamados de bicha, começam a ficar com raiva dos meninos que os humilham, crescem com raiva dos meninos. Crescem, às vezes, com raiva também do pai, que obriga ele a ser macho e ir lá brigar com os outros e bota o menino para a rua. Né? E o menino, às vezes, mais delicado, em vez de que, às vezes, gostaria de dançar, por exemplo. Se na nossa cultura, todo menino que quiser dançar é mandado para a escola de judô. Então, evidentemente, esses meninos, que são o grupo majoritário dos homossexuais, crescem humilhados pelos outros meninos. Crescem humilhados pelos outros meninos e inseguros em relação à sua sexualidade, evidente, né? Porque já são chamados de bicha desde pequenininho. Quando chega a puberdade e a adolescência, além de que o desejo fica meio difuso, porque costuma tender a ficar associado à agressividade, então tem um desejo, às vezes, já meio voltado para a figura masculina, por causa da raiva. Se ele tentar se aproximar de uma menina e fracassar, o que não é raro, porque ele vai com uma insegurança 10 vezes maior do que a média dos meninos, que já vai morrendo de medo, a primeira relação sexual dos meninos antigamente, porque hoje não. Hoje eles se iniciam sexualmente com as suas namoradas, 16, 17, 18 anos de idade. Mas naquele tempo era 13, 14 anos, porque era vestibular de macho. Né? Era um negócio que iam todos morrendo de medo. Se o menino, já todo inseguro sexualmente, tem um movimento de fracasso nessa experiência heterossexual, ele conclui, em caráter definitivo, que ele é viado. Então, ele não está viado, ele é viado, isso deve ser de nascença, e aí nunca mais ele bota em xeque coisa nenhuma, e por aí caminha com prazer, porque a troca de carícias entre dois homens é absolutamente tão gratificante quanto aquela que possa existir entre um homem e uma mulher. Essas coisas definem, e talvez uma boa parte dos palavrões venham na origem desse universo homem-homem, porque quase todos os palavrões envolvem agressividade entre homens. As mulheres hoje também falam palavrão, então quer dizer que significa que essa agressividade também se estendeu mais claramente para o universo feminino. De todo modo, desfazer esta associação seria talvez um caminho para a gente poder pensar verdadeiramente em libertação sexual. Quer dizer, libertação sexual ou sexualidade livre significa propriedade das pessoas que não pensam nisso o tempo todo. Porque pensar nisso o tempo todo é coisa de quem está muito mal resolvido. Né? É exatamente como a gente faz quando está doente. Só pensa naquela doença, naquela dor. Né? A libertação sexual está longe e não evoluiu nesses anos, porque, infelizmente, nada aconteceu naqueles anos de 68 até muito pouco tempo atrás que pudesse realmente modificar esse clima e criar um ambiente de companheirismo positivo entre homens e mulheres. Primeiro movimento positivo, surpreendente, inesperado e construído não por teóricos da psicologia, mas pelos meninos e meninas de 11, 12, 13, 14 anos de idade, foi o ficar. Desde o início, eu sou super a favor do ficar, quando todo mundo achava que eu era um tarado também, de deixar os meninos e meninas se beijarem, mas foi um momento em que, volto a dizer, iniciativa espontânea deles, não por força e mérito nosso. Ficar é isso, a gente chega numa festa, conhece a menina, fala oi, oi, conversa um pouquinho e começa a se beijar. E começam aquelas carícias do umbigo para cima, entre meninos e meninas, em ambiente público, sempre em ambiente público, onde todo mundo, portanto, fiscaliza todo mundo, porque eles também têm medo de fazer isso assim muito reservadamente, porque periga de escapar do controle. Em ambiente público, meninos e meninas trocam carícias eróticas entre eles, meninos e meninas da mesma faixa etária. Meninos de 12, 13 anos beijam meninas. Imagina, antigamente beijar era só quando fosse namorar.
né? 17, 18 anos. Ou então as prostitutas, né? Com todas as dificuldades. Aqui não, eles se beijam, eles são amigos, portanto, eles crescem igualitariamente nesse sentido. As meninas têm o privilégio de poder aprender a interagir e a lidar com a sua sexualidade de uma maneira muito menos assustadora, muito menos assustada. Não é? E os meninos não crescem com essa frustração de serem rejeitados, porque eles se veem aceitos, não é? Para essa intimidade física. Então, desaparecida a frustração relacionada ao desejar sem correspondência, ou seja, desaparecida a frustração relacionada a essa diferença na natureza sexual, os meninos crescem com menos raiva das meninas, crescem muito mais amigos delas, muito menos machistas, com um discurso muito mais simpático. É verdade que crescem um pouco preguiçosos também. Não é? Todo mundo sabe que os meninos estão folgados, né? Porque antigamente eles tinham que dar certo na vida e vencer e ser importantes para poder ter acesso ao carro, para poder ter acesso à mulher. Agora, como o negócio do acesso à mulher foi facilitado, né? Então a motivação para progredir diminuiu dramaticamente nos meninos. Cresceu nas meninas. Dramaticamente, porque elas que antigamente imaginavam que só de ser bonita e gostosa iam resolver o seu problema, hoje também não acreditam mais nisso. As meninas mudaram muito a sua relação com os estudos e com a seriedade intelectual. E os meninos mudaram muito também, só que para menos, né? E isso, de alguma maneira, está equilibrando e faz prever também um universo, basicamente, de poder feminino para breve, né? Se continuar nessa sequência, os homens é melhor que aprendam rápido a cozinhar mesmo e fazer outras tarefas. Estão aprendendo, estão bons de cozinha já. Cresce o número de homens que sabem cozinhar também. Eu volto só a dizer, o ficar é o primeiro alento positivo, realmente, a primeira coisa importante que aconteceu, e o ficar está nos ensinando uma coisa importante. Por exemplo, sobre essa coisa da biologia versus cultura. O desejo visual é masculino, e a mulher se excita de se perceber desejada. Mas, nessa geração, que hoje tem, vamos dizer, até, digamos, 20, 21 anos de idade, a coisa se modificou completamente. Apesar de que o homem continua tendo o desejo visual, não é mais ele que obrigatoriamente corre atrás das mulheres, como sempre foi. Eles têm o desejo visual, mas eles não acham que esse desejo é uma ordem, é um mandamento. Eles estão nos ensinando isso. Exatamente, eles nos ensinam que biologia é uma tendência e não uma ordem, porque eles têm o desejo e não vão atrás, e as meninas que não têm o desejo vão atrás. Olha aí. Então, fala assim, a menina também tem desejo. Não, menina agora também vai atrás. Ter o desejo é outro assunto. Não precisa ter desejo para ir atrás, como o homem não parou de ter desejo porque parou de ir atrás, né? É que isso deixou de ser a razão da aproximação ou não, né? Então, o homem pode sentir o desejo e não procurar, a mulher pode não sentir o desejo e procurar. Vai sentir outros interesses, não estou dizendo que vai procurar de graça, mas não obrigatório por causa desse desejo mamífero que faz com que, nos outros animais, o macho corra atrás da fêmea no cio desesperadamente, né? O Freud mesmo, essa coisa do desejo visual, quem apontou isso de leve pela primeira vez foi o Freud. Ele diz o seguinte, que talvez, no momento da passagem da posição quadrúpede para bípede, os órgãos sexuais se tornaram visíveis. E aquilo que nos outros mamíferos era olfativo, na nossa espécie teria se transformado em visual. Essa é a hipótese que ele usa para justificar a transferência do estímulo olfativo dos outros mamíferos, que os machos respondem a estímulo olfativo ligado a cheiros diferentes na urina da fêmea no cio, e atacam vorazmente, porque os mamíferos, sim, para eles, biologia é uma ordem. Mas isso daqui é um macaco computadorizado, né? Então, no macaco computadorizado, a biologia não é ordem, a biologia é uma tendência e não uma ordem. A biologia vira ordem se o cérebro estiver meio fraco. Ou seja, como numa cultura, a biologia vira ordem se a cultura estiver desprovida de valores, de normas, enfraquecida
decadente, como, infelizmente, eu penso que é a nossa cultura atual, né? Mas, em condições normais, quem decide o destino de cada um de nós e das nossas sociedades deveria e poderia e poderá ser o homem, e não os seus instintos de que o mais forte vença e dane-se os outros e coisas que tais que hoje todo mundo acha tão aceitável defender. Sexo sem amor? Amor sem sexo? Como conciliar amor e sexo? Porque, em muitos casos, o sexo se alimenta de brigas e de ciúmes. No próximo bloco, Flávio Gicovati responde. Flávio Gicovati nos fala sobre o casamento e o medo da felicidade. E nos fala também sobre o egoísta, o generoso e o justo. O ideal seria você juntar as coisas, né? Você ter uma mulher que você sinta amor e um tremendo de um tesão, pô. E isso é possível por um tempo longo? Eu acho que é possível, sim. Só não é automático, entendeu? Porque primeiro é o seguinte, aqui quando a gente falamos da cultura como um todo e das grandes generalizações. Existe um significativo número de homens e de mulheres que não têm essa sexualidade associada à agressividade. Aliás, os homens que não têm a sexualidade associada à agressividade, eles se sentem até diminuídos socialmente, porque eles não são bons paqueradores. Por exemplo, um menino de 16, 17 anos que não tem essa raiva de mulher, ele não sabe contar uma mentira, contar uma história de amor, dizer que ele está apaixonado por ela, é só para transar com ela daqui a 2 horas, né? E para daqui a 4 horas dizer que já passou o amor. Essa cara de pau é privilégio do cara que tem raiva de mulher. Então, o tipo mais delicado é ruim de paquera e, às vezes, ele, quando o mocinho, ele inveja o paquerador, e pelo menos o sucesso do paquerador, né? E ele não percebe que ele, na verdade, é um ser moralmente talvez um pouco mais sofisticado, que ele não fez esta associação, que ele não tem raiva de mulher, apesar de sentir desejo por ela. Este tipo, por exemplo, tem muito mais facilidade de se encantar por uma mulher onde as afinidades predominam, porque quando eu falei que tem o fator de irritação e o de encantamento, o fator de encantamento são as afinidades. E o fator de irritação são as diferenças, né? Na nossa cultura, afinidades encantam e diferenças irritam. Então, os fatores de encantamento podem ser muito maiores do que os fatores de irritação, porque as afinidades podem ser maiores, se o indivíduo não precisar de uma cota de raiva da mulher para poder se sentir atraído sexualmente por ela. Evidentemente que isso já vai definir uma qualidade muito melhor da relação afetiva, porque ele não vai necessitar de se irritar com a mulher para desejá-la. Essa coisa de se irritar para desejá-la, todo mundo sabe que o sexo muito frequentemente se alimenta, por exemplo, de brigas, né? O sexo se alimenta de insegurança, de ciúme. Sempre são fatores em que o indivíduo está irritado ou botando em dúvida a dignidade da outra pessoa, não é? E aí o desejo parece que sempre aumenta, né? Agora, nos casais, onde a confiança, a solidez e a amizade realmente se construam entre eles, há uma certa dificuldade para que a sexualidade circule. Esta dificuldade, ela pode perfeitamente ser superada, né? Ela não é, volto a insistir, um mandamento, é só uma tendência, porque como a cultura não privilegia essa associação do sexo à agressividade, ao amor, né? A associação do sexo ao amor não é privilegiada, ela precisa ser um pouco cultivada. Depende também muito da mulher, né? Principalmente a longevidade da relação afetiva depende muito da mulher, porque eu acho, e também, infelizmente, não dá para falar isso aqui em 2 minutos, porque o sexo no casamento e nas relações longas é um tema sozinho para
vários cafés, não é? Mas eu acho o seguinte, se as pessoas entendem que o sexo e o amor são coisas diferentes, por exemplo, não é? Entendem que o sexo é um fenômeno mais pessoal do que interpessoal, olha que coisa. Não é? Desde a infância e é sempre. Né? E que a minha mulher, quanto mais ela for a minha amada, menos tesão eu terei por ela, falando claro. E se ela conseguir, naquele momento, dar intimidade sexual, não é? Uma mágica de deixar de ser, por uns instantes, a minha mulher amada e ser uma mulher qualquer, todo mundo sabe o que eu estou falando. Não é? Por exemplo, quer dizer, sabe não, mas pressente, por exemplo, quando um casal, casado há tempo, já até meio enjoado um do outro, vai no motel, o simples fato de ir no motel recria uma atmosfera, isso no passado, agora já virou carne de vaca, é no motel também, mas no início, era uma coisa assim que parecia que aquela mulher não era a mãe dos filhos, a esposa amada, era uma mulher qualquer. O desejo renasce todo, porque ela sai do cargo, né, do objeto de amor, para se transformar num objeto sexual propriamente dito. É como se o amor fosse sempre um negócio para cima, né, assim, de encantamento, e o sexo um pouco para baixo. Né? Ou, como eu falo de brincadeira, que o amor é altaria, o sexo é baixaria. Né? Então, é preciso que, ao se compreender isso, né, na hora do sexo, se muda o canal, desqualificando momentaneamente o clima amoroso e criando um clima erótico, que é de baixaria. Agora, que é óbvio, todo mundo sabe também, que é muito melhor transar com um parceiro amoroso, ou seja, ter esse elemento erótico de baixaria com um parceiro amoroso, porque o maior problema da relação sexual sem envolvimento amoroso é depois. Porque até a hora do fim da relação vai tudo bem. Agora, depois é aquele inferno. O que está fazendo essa criatura aqui? Se a gente se colocar uma coisa nesse jeito que eu estou falando, em que aquela mulher que acabou de se transformar numa mulher qualquer ou numa mulher vulgar, logo que acabou a relação sexual, a gente se abraça e ela volta a ser a minha mulher amada, é uma maravilha. Então, é óbvio que o sexo e o amor combinam muito bem, mas não é simultâneo, entendeu? Não é exatamente na mesma hora. Essa expressão fazer amor é horrível, ela não funciona. Sabe, amor não se faz, amor é uma sensação de aconchego. E a gente tem relação sexual, que não é amor, e que é perfeitamente possível de amar e ter relação sexual com a mesma pessoa. Mas na hora da relação sexual não é amor, é sexo. E sexo é outro canal. Entendido isso, a vida sexual de um casal pode ser rica e muito rica pela vida inteira. Realmente, aonde existir diferença, se houver tendência para hierarquizar, o que se sentir prejudicado se sente humilhado, diminuído e com resposta de raiva contra aquele que o humilhou. Nós não sabemos ver diferença sem hierarquia. Por que a gente não aprende a pensar em diferença como uma coisa só diferente, sem hierarquia? Né? Então, isso pode acontecer tanto do homem em relação à mulher, como da mulher em relação ao homem. E agora, não é obrigatório. Existem mulheres que não têm raiva de homem, existem homens que não têm raiva de mulher, e esses ainda por cima, por outras razões amorosas, que também não é o que eu vim falar aqui, também não se encontram. Porque os homens e as mulheres, além de tudo, têm mais problemas. Tem, por exemplo, um enorme medo da felicidade. O medo da felicidade, que é um assunto que faz 23 anos que eu comecei a falar, não é? Gera uma enorme tendência das pessoas que se amam verdadeiramente não ficarem juntas. E o medo da felicidade é engraçado, né? Porque a felicidade parece que atrai tragédia. Todo mundo tem essa sensação. Como você está? Tudo bem? Tem que bater na madeira. Como se houvesse a necessidade de um ritual de proteção contra alguma ira que se volta contra a gente porque a gente está feliz. Né? Este pensamento supersticioso, que também é universal, né, mostra que nós todos temos medo da felicidade. E se alguma coisa traz felicidade muito intensa, é o encaixe amoroso para valer. As pessoas, quando chegam nesse encaixe amoroso, sempre arrumam uma desculpa para cair fora. Né? E é o caso das paixões, que tradicionalmente, nas histórias clássicas do romance, o impedimento é externo. Né?
Então, no caso clássico do Romeu e Julieta, o impedimento é familiar, etc. E na vida real, esse impedimento está dentro da cabeça de cada um, porque as pessoas não têm coragem para ser felizes dentro e arrumam um pretexto. Hoje, até hoje, a grande maioria dos casais que se apaixonam não se casa. Ou seja, as pessoas têm dentro da sua cabeça um fator, que eu chamo de fator anti-amor, um medo do amor, que impede que eles se realizem também por outros motivos que não só os da sexualidade. Na minha maneira de ver, o amor, ele entra na vida das pessoas porque existe um buraco. Ou seja, todos nós, desde o nascimento, temos uma sensação de incompletude. A gente não se sente completo em si mesmo. O ser humano não se sente completo em si mesmo. Se o ser humano se sentisse completo em si mesmo, provavelmente não existiria o amor. Se não ficasse uma sensação que está faltando alguma coisa, não existiria o amor. Então, você só sente aconchego na presença do outro, porque esse aconchego você não consegue ter, essa sensação de harmonia, você não consegue ter sozinho. Se tivesse isso sozinho, não teria necessidade do outro. Isso, se você quiser, provavelmente deriva do trauma mesmo do nascimento. Estava eu no útero e já estava lá a dois, não é? Aconchegado pelo próprio útero. O nascimento é uma ruptura, faz com que sobre uma incompletude em cada um de nós desde o momento do nascimento, e essa incompletude busca um parceiro. Evidentemente que a busca do parceiro é que é fundada na admiração, né? Então, a admiração é o critério para a escolha do parceiro, mas não é a razão pela qual eu quero ter um parceiro. A razão pela qual eu quero ter um parceiro é porque eu tenho uma sensação de incompletude. A maneira como eu vou escolher o parceiro amoroso é fundado nos fatores intelectuais, quer dizer, o encontro, a busca amorosa passa pelo intelecto. E eu vou, então, buscar alguém que eu acho que tem as propriedades que me encantam para eu me sentir aconchegado com aquela pessoa. Então, a admiração é fator de escolha, mas não é fator do amor. Na verdade, do ponto de vista social, todo este jogo de poder entre os sexos, ele tem várias contrapartidas. Ele está associado a tudo que há de pior na nossa cultura, do meu ponto de vista. Ele está associado à competição, em geral, a jogo de poder. Ele esteve associado no passado à exclusão feminina dos espaços públicos e, portanto, a um machismo que atiçava o ódio feminino contra eles. Esteve e está associada a consumismo, porque as moças e os rapazes consomem, as moças, coisas para se fazerem mais atraentes, os homens para se fazerem mais poderosos, para melhorar as suas posições perante o sexo oposto, mas não melhorar no sentido de encontrar parceiro romântico, melhorar no sentido de guerra entre os sexos. Então, a mulher cada vez mais exuberante, o homem cada vez mais rico. Isso não é para o bem de sociedade nenhuma. Isso aqui gerou... Olha, no ano 68, que quando se começou a falar em libertação sexual, tudo que sobrou de 68 foi o direito das mulheres de se exibir mais. É a pura verdade. Foi um momento em que, sabe, aquilo tinha ideologia, tinha um marxismo acoplado, tinha as ideias do Marcuse em maio de 68 na França, etc. Mas na prática mesmo foi assim, a mulher tem seus direitos e ela é livre para mostrar o que é dela, inclusive para fazer topless e mostrar o que quisesse em qualquer lugar. E os homens tinham que aprender a fingir que não estavam vendo nada, porque qualquer um que desse sinal de que foi sensibilizado por aquele corpo feminino passou a ser visto como um grosso. E se ele não desse sinal nenhum, ele era viado. De todo modo, naquele momento as mulheres passaram a se exibir cada vez mais, os homens passaram por um período de perplexidade, e esse período de perplexidade terminou nos anos 80 com o aumento da tendência masculina à busca por sucesso profissional e econômico, que a fase hippie desembocou nos yuppies, em que os homens então foram atrás de mais grana, de cocaína, do diabo a quatro, para, através desse, resgatar o poder que estava cada vez mais feminino,
as mulheres cada vez mais também independentes economicamente, sem abrir mão da sua sensualidade, foram ficando poderosos para lá, os homens poderosos para cá, e deu no que deu. Ou seja, nesse presidente americano. É onde desemboca isso. Quer dizer, tudo que há de pior termina assim, entendeu? Guerra, jogo de poder, e por caminhos que, obviamente, nem cabe a mim descrever, e nem é o caso de fazer isso em 2 minutos. Isto tudo tem repercussão social sempre em torno das piores características do ser humano. Estimula a pior parte da alma, como diria o Platão, né? E a pior parte da alma é essa: competição, rivalidade, ambição, vaidade, ganância, e dane-se o mais fraco. Isso é que eu falei, que nesta época em que os valores se empobrecem, a biologia e, portanto, essa coisa do poderoso império a se sentir com direito de oprimir os menos poderosos passa a valer como o leão pode comer o animal mais frágil, né? Então, tudo que há de pior está associado a essa coisa sexual. E, nesse sentido, o Freud e a psicanálise sempre tiveram razão. A sexualidade é um tema altamente político. E enquanto não se resolver esta associação entre sexo e agressividade, provavelmente não vai haver avanço político. Pode mudar o nome do partido que está no poder, pode mudar o nome de socialismo para comunismo, para capitalismo, não adianta nada. Vai ficar tudo igual. Porque as pessoas, sabe, você vai ver a história, retroativamente, a história do Mao Tse Tung, né? A especialidade do Mao Tse Tung era mandar vir menininha para ele traçar, né? Entre outras coisas. Quer dizer, isso aí não pode redundar em coisa muito diferente de tudo aquilo que ele criticava, não é? Então, essas histórias, elas são decepcionantes, porque elas mostram, e vamos ver, quando acabar esse socialismo cubano, o que vai aparecer, né? Esse teremos a oportunidade de assistir mais de perto. Eu acho que tem 2 tipos de pessoas. Tem um tipo mais, predominantemente, se vocês imaginarem aqui um ponto da justiça, é um ponto da justiça, ou aquilo que o Aristóteles chamaria de temperança, é um lugar muito pouco frequentado, muito pouca gente justa no mundo, né? Do lado de cada justiça, você pode imaginar que existam os generosos, aqueles que têm tendência a dar mais do que recebem. Do lado de cá, você encontra os egoístas, ou seja, aqueles que recebem mais do que dão, precisam receber mais do que dão, porque não são autossuficientes, né? Evidentemente que isso aqui tem gradações. Aqui no extremo, talvez, a Madre Teresa de Calcutá, né? E aqui no extremo, sei lá, Fernandinho Beiramar, talvez, né? E outros. Aqui tem bastante, aqui tem pouquinho. Quase todos os casamentos entre opostos se dá, na verdade, entre um predominantemente generoso com um predominantemente egoísta. Essa aqui é, no fundo, a grande diferença. Não é um ordeiro com um bagunceiro, nem um que dorme tarde com um que dorme cedo, nem um que é esportista com o outro que é intelectual, não. É um generoso e um egoísta. Quer dizer, o egoísta se caracteriza por ser o quê? Um tipo mais estourado. Porque não é só ele recebe mais do que dá, como ele, em geral, é mais estourado, mais agressivo. Ele é chamado, autodenominado, uma pessoa muito sensível. Autodenominado também de pessoa de gênio forte e estopim curto. Tudo como se fosse virtude. A nossa cultura vê esses valores de um modo equívoco. Não sabe se isso é virtude ou se isso é defeito, se isso é maturidade ou imaturidade. Isso é, obviamente, imaturidade emocional. O egoísmo é imaturidade emocional porque não é autossuficiente. O egoísmo é imaturidade emocional porque ele, na verdade, implica em baixa tolerância à frustração e contrariedade. O indivíduo estoura cada vez que ele é contrariado porque não aguenta a contrariedade, né? E é exigente, cobrador, reclamento, sempre mais ciumento. Enfim, é um pacote, né? Todo mundo conhece. Mais ou menos metade da população do mundo. A outra metade, que aqui não tem quase ninguém, como eu disse, né? A outra metade está do lado de cá. São os bonzinhos. Bonzinho não é grande coisa também. Que nos meus primeiros trabalhos dos anos 70, aí eu falava que o generoso era uma maravilha, o egoísta é uma porcaria. É tudo mentira. É um acordo isso aqui.
Aliás, o Erich Fromm chamava essas relações de sadomasoquista, quer dizer, na Arte de Amar ele já falava nisso, porque ele chamava, então o sádico era o egoísta e o masoquista o generoso. Na verdade, o generoso é um indivíduo que gosta de dar, ele é mais tolerante à contrariedade e frustração, nisso ele é mais maduro. Mas ele é panos quentes, ele aguenta os desaforos, ele tem uma ótima capacidade de conciliar, ele é bonzinho, ele adora dar, ele se sente elevado, superior e mais seguro e envaidecido quando ele age de modo generoso. Então ele, no fundo, precisa e gosta do egoísta tanto quanto o egoísta do generoso. Que este tipo egoísta, no fundo, ele admira e valoriza o tipo generoso, que ele não é, e eventualmente gostaria de ser, e que o generoso, de alguma maneira, também admira uma certa ousadia do egoísta de ser assim reivindicador e exigente, que ele não é e talvez gostaria de ser. Não é? Como são duas coisas incompletas e mal acabadas, de alguma maneira existe uma recíproca admiração, pelo menos numa primeira etapa, entre essas pessoas assim complementares e que não são evolutivas, porque um reforça o jeito de ser do outro. O egoísta só existe e continua egoísta por culpa é a palavra certa, do generoso, que não adianta depois vir acusar o outro não, porque ele é responsável. Ele que fica alimentando o egoísmo do outro e depois reclama, fala, olha, sabe, olha como é que ele é, não sei o quê. Na verdade, ele é coautor e cúmplice disto. Um dia termina, porque o generoso se enche e resolve cair fora. Quase sempre termina por iniciativa do generoso. O egoísmo acaba quando acabar a generosidade. E, portanto, nós temos que fazer uma cruzada contra esse duplo padrão moral que vive na nossa cultura. Porque vocês não podem imaginar o que é complicado ser filho de um casal assim. Ou seja, quase todos nós. Não é? Porque eu olho para o pai de um jeito, a mãe é de outro jeito. Eu não sei que jeito que eu vou ser. Eu tenho um problema de identidade, qual o modelo que eu vou copiar? Meu pai é de um modelo A, minha mãe é modelo B, eles estão juntos e oficialmente se amam, portanto, os dois modelos estão validados na cultura, um pelo outro, e eu sou um nenê e eu tenho que decidir, com 3 anos de idade, se eu vou ser egoísta ou generoso. Uma decisão que vai me acompanhar para todo sempre. E se eu for o segundo filho, eu vou ter que escolher, na verdade, o oposto do meu primeiro, do meu irmão mais velho. Então eu já cheguei escolhido. Só com um padrão. Então, esse tipo de aliança conjugal, não acho que tenha futuro nenhum no século XXI. Isso é o que está em vias de extinção. O que vai acontecer é a evolução desses dois tipos na direção da justiça, e a formação de pessoas mais bem individualizadas, porque o individualismo ajuda nisso, porque o individualismo acaba com esse jogo. O individualismo acaba com este jogo. Ninguém vai dar mais do que recebe, ninguém vai receber mais do que dá. Vamos ser justos, vamos ter troca. A palavra-chave do justo é troca. Dar e receber na mesma medida. Evidentemente que neste contexto, nós vamos ter pessoas mais inteiras e mais bem acabadas. Essas pessoas se unindo entre si, estabelecem relações de outra qualidade. Porque isto aqui termina hoje em divórcio em menos de 10 anos, em praticamente 100% dos casos. O número de divórcios em relação ao número de casamentos das pessoas de classe média para cima em grande centro urbano é de alguma coisa em torno de 80%. É 50% da população geral, né? E, portanto, se vocês pegarem centros urbanos grandes e classes sociais mais sofisticadas, é 80%. Todos esses casamentos vão estar nesses 80%. Né? Casamento por afinidade continua sendo minoria, funcionam muito melhor e podem durar em concórdia a vida inteira. Então, o mundo caminha numa direção individualista, o que significa que o amor de fusão, o amor romântico, deve se modificar para um outro tipo de amor, que eu chamo de mais amor, quer dizer, um amor modificado, onde ele é mais próximo da amizade e do companheirismo do que daquela coisa de ficar grudado assim, porque o individualismo cresceu, em vez de ser a fusão de duas metades, que é o amor romântico do século XIX, nós vamos viver a aproximação de dois inteiros. Isto aqui tem um buraco aqui, mas não é uma metade. Parece uma metade, mas é um inteiro. Esse inteiro que se sente meio, mas não é meio. Eu me sinto meio, mas eu sou inteiro. Então, esse inteiro tem que se aproximar de outro inteiro. E a palavra concessão, que era a palavra-chave das relações de fusão,
provavelmente vai ser substituída pela palavra respeito, que é o oposto, não é? Em vez de querer eu me acertar com o outro fazendo um arranjo e eu deixando de ser aquilo que eu sou, eu vou ser respeitado e vou respeitar a maneira de ser do outro. Aproximação de dois inteiros é aquilo que eu chamo de mais amor, é muito mais próximo do que tradicionalmente se chama de amizade, e é para onde eu acho que caminham as relações afetivas, com ou sem casamento, com ou sem filho, homo ou heterossexuais. E, se não for isso, é sozinho, porque a capacidade de aguentar gente mandando na gente, gente comandando a gente que põe nome de ciúme ou do que quer que seja, fica impondo e impingindo normas e estilo de vida a cada um de nós, isso provavelmente não vai resistir nem mais uns 3, 4 aninhos aí. Em vez de ser a fusão de duas metades, que é o amor romântico do século XIX, nós vamos viver a aproximação de dois inteiros. Café Filosófico, sempre um tema para pensarmos juntos, apontar rumos e formas de lidar com os problemas que enfrentamos em nosso dia a dia.